Ele não empunhou uma espada, mas selou uma sentença que fez o céu tremer. Foi diante dele que a multidão gritou, e ele escolheu se calar. Pôncio Pilatos, um nome que atravessou os séculos, não por seus feitos, mas por ter condenado o inocente. Governador romano, símbolo de poder e covardia, teve o Filho de Deus diante de si e entregou-o à morte. Mas antes da cruz, houve revolta, opressão, sangue derramado sem piedade. Um império faminto por controle. Um povo à beira do desespero. E um homem que trocou justiça por sobrevivência. Esta não é só uma lembrança antiga. É o eco de uma escolha que partiu a história ao meio e que até hoje exige uma resposta. Porque quando a verdade olha nos seus olhos, se calar é trair. E essa é a voz que ecoa no Vale da Redenção. O cenário era brutal. O Império Romano dominava o mundo conhecido com mão de ferro. Legiões marchavam de Roma ao Egito, de Hispânia à Síria. E onde a força não convencia, o medo silenciava. No coração desse domínio implacável, havia uma província incômoda, a Judéia, religiosa, orgulhosa, explosiva. Um povo que não se curvava facilmente. Eles esperavam por um Messias, não por um César. Foi nesse território inflamável que Tibério César escolheu colocar um nome de confiança. Pôncio Pilatos. Não era apenas um político. Pilatos era um operador da máquina imperial. Frio, calculista, preparado para esmagar qualquer sinal de desordem. Seu mandato não veio com votos, veio com ordens. Mantenha a paz a qualquer custo, e ele obedeceu. Desde o primeiro dia, Pilatos governou com rigidez. Desprezava os costumes locais, ignorava a fé do povo, tratava a Judéia como território inimigo. Para ele, religião era fraqueza, tradição era atraso e resistência era traição. Na prática, Pilatos não governava, ele reprimia. E cada decisão sua carregava o peso do império. Nada de diálogo, nada de concessões. A ordem era manter a Judéia de joelhos, nem que isso custasse sangue. Era o início de um governo que marcaria a história, não por vitórias, mas pelo dia em que o governador e o Messias estariam frente a frente. Desde o início, Pilatos não teve paciência com a Judéia. Não entendia a fé daquele povo, e menos ainda sua resistência. Para ele, eram apenas mais uma província conquistada, e deveriam se comportar como tal. Mas ali, cada pedra carregava história. Cada rua apontava para promessas milenares, e no centro de tudo havia um templo que não pertencia a César, mas a Deus. Foi nesse cenário inflamável que Pilatos cruzou um limite. Decidiu construir um aqueduto para abastecer Jerusalém, mas ao invés de usar os cofres do império, desviou o dinheiro do templo. Recursos sagrados, ofertas consagradas, tomados à força para bancar uma obra civil. Um gesto que aos olhos romanos parecia prático, mas para os judeus foi uma afronta direta ao sagrado. A notícia se espalhou, os sacerdotes protestaram,
O povo saiu às ruas. O que começou como murmúrio virou revolta. A cidade entrou em ebulição e, mais uma vez, Pilatos mostrou como resolvia conflitos, com repressão. Ordenou ataques diretos, prisões em massa e execuções públicas. Soldados invadiram as ruas. Pessoas foram espancadas, arrastadas, silenciadas. O sangue manchou a cidade antes mesmo da cruz. Não houve diálogo, não houve recuo. Pilatos respondeu à fé com violência e à devoção com força bruta. A partir daquele dia, seu nome deixou de ser apenas romano. Passou a ser sinônimo de tirania. Para os judeus, ele não era um governador. Era uma ameaça viva ao que tinham de mais sagrado. A relação entre Roma e o povo escolhido já era tensa. Depois desse episódio, virou uma ferida aberta. E enquanto Pilatos reforçava sua autoridade com medo, a Judéia se tornava um campo minado, pronto para explodir. Ainda era cedo quando o homem foi preso. Jesus de Nazaré, aquele que falava com autoridade, curava com as mãos e arrastava multidões por onde passava. Foi acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos e de rebelião contra Roma. 2 crimes que naquela terra ocupada significavam morte. Levaram-no até Pilatos como se fosse uma ameaça real. Mas o governador, acostumado a enfrentar guerrilheiros e fanáticos, viu diante de si alguém sereno, um homem calmo, sem medo, sem culpa. Pilatos o interrogou esperando negação, defesa, desespero. Mas ouviu apenas uma frase: "O meu reino não é deste mundo." Naquele instante, Pilatos sentiu o peso do que estava prestes a fazer. Não havia crime ali. Não havia perigo. Aquele homem não representava ameaça alguma. E antes que pudesse tomar uma decisão, foi interrompido por um aviso inesperado. Sua esposa, Cláudia, entrou perturbada. Havia tido um sonho, um pesadelo, e implorou: "Não se envolva com esse homem. Ele é justo." Era um sinal. Mas do lado de fora, o caos ganhava força. Os sacerdotes manipulavam a multidão, gritavam, incitavam o povo ao ódio, exigiam condenação. A praça virou arena. Pilatos, acuado, viu sua autoridade enfraquecer diante de um povo inflamado e de um império que não tolerava fraqueza. Sabia que um levante podia custar seu cargo ou sua cabeça. Tentou uma última saída. Recorreu à tradição da Páscoa, em que um prisioneiro era libertado. Colocou Jesus ao lado de Barrabás, um criminoso conhecido, violento, condenado por crimes reais. A escolha era óbvia, mas o povo, cego pela manipulação, gritou pelo nome errado. Barrabás foi solto e o justo entregue. Pilatos sabia que estava prestes a cometer uma injustiça, mas não recuou. Pressionado, temeroso, interessado apenas em manter o controle, preferiu ceder. E diante da verdade, da justiça e da chance de fazer o certo, ele se calou. Pilatos tinha tudo diante de si: a verdade, o tempo, o poder. Ouviu com os próprios ouvidos, viu com os próprios olhos, sentiu o silêncio de um inocente no centro da tempestade. E mesmo assim, escolheu não agir. Mandou trazer uma bacia. A multidão observava em silêncio tenso, esperando a resposta. Ele afundou as mãos na água,
como quem tenta apagar um incêndio com um copo vazio. Estou inocente do sangue deste justo, declarou. Mas a água não lavou a verdade, não limpou sua culpa. A cruz foi erguida porque ele permitiu. O sangue caiu porque ele autorizou. Pilatos não apenas se calou, ele selou a condenação com suas próprias mãos. Tentou parecer neutro, mas não havia neutralidade naquele momento. Sua escolha foi feita quando se curvou ao medo, quando trocou justiça por conveniência, quando entregou o Filho de Deus para manter sua posição. Ele sabia da injustiça, sabia do aviso da esposa, sabia da inocência, mas preferiu agradar a multidão, evitar o conflito, manter o cargo. E assim, enquanto lavava as mãos diante do povo, mergulhava a alma em uma culpa que nem o tempo conseguiu apagar. A cruz não foi apenas o resultado de uma multidão furiosa. Foi a decisão covarde de um homem que teve o poder de impedir e não teve coragem de fazer o certo. Depois da cruz, nada voltou ao normal. Pilatos continuou governando, mas já não havia honra, nem respeito, apenas medo. A repressão aumentou. Mandou matar galileus durante rituais no templo, esmagou reuniões de samaritanos com brutalidade. Roma começou a perceber. A paz que ele dizia manter era instável, frágil, alimentada por violência. Em pouco tempo, o próprio povo pediu sua retirada e o imperador atendeu. Pilatos foi removido do cargo, expulso da província que tentou dominar com punhos de ferro. Acabou exilado na Gália, longe do trono, longe da Judéia, longe de tudo, sem poder, sem honra, sem propósito. Segundo os relatos, desapareceu em silêncio. O homem que teve o Filho de Deus diante dos olhos terminou sozinho, consumido pela culpa. Teve a chance de reconhecer a verdade, mas lavou as mãos. Teve a oportunidade de se posicionar e escolheu se esconder. A história de Pilatos não é apenas um aviso sobre poder. É um espelho para quem vê a verdade e decide ignorar. Para quem ouve a voz de Deus e escolhe o silêncio. Hoje, a mesma escolha está diante de você. Jesus continua aqui, mas não mais em silêncio, nem diante de um tribunal. Ele fala ao seu coração e pergunta: o que você vai fazer? Não lave as mãos. Entregue o coração. Pôncio Pilatos não desapareceu da história como apenas mais um governador romano. Ele ficou marcado por uma escolha que poderia ter sido diferente. Ele teve tempo, teve discernimento, teve o privilégio de estar frente a frente com o Filho de Deus, e mesmo assim, não teve coragem. Preferiu manter o cargo do que defender o justo. Escolheu a aprovação da multidão em vez da verdade que estava diante dos seus olhos. Lavou as mãos, mas não a alma. E com isso, se tornou cúmplice de um crime que dividiu o tempo em antes e depois da cruz. A história de Pilatos não é só sobre política, covardia ou religião. É sobre o peso das decisões. É sobre o que acontece quando se escolhe o silêncio diante da verdade. E o mais inquietante é que esse dilema não ficou no passado. Hoje, Jesus não está diante de um tribunal, mas continua diante de corações. E muitos, como Pilatos, continuam hesitando. Ainda há quem lave as mãos. Ainda há quem se esconda atrás de desculpas, mas o tempo, esse privilégio raro, não estará sempre disponível, porque há escolhas que não podem ser adiadas para sempre.